Olá, então dando continuidade à nossa aula 2 da nossa 8ª semana remota, nós temos então a correção, conforme nós comentamos, né, conforme eu comentei lá na aula passada, que nós iríamos corrigir o simulado que nós fizemos na semana passada. E aí, o que esse simulado nos trouxe? Nos trouxe questões sobre os biomas mundiais e biomas brasileiros, que são os assuntos que nós comentamos na aula passada e na semana passada. E aí, então, o que é que nós temos na nossa primeira pergunta do simulado? A primeira pergunta do simulado, ela dizia: o Brasil apresenta um grande território, o qual forma uma grande diversidade de fauna e flora, ou seja, de animais e plantas, que compõem os ecossistemas. Os ecossistemas que apresentam características semelhantes em relação ao clima, vegetação, solo e aspectos físicos são denominados biomas. Então aqui ele veio nos explicando o que é biomas, né, e como que esse Brasil tem um grande território. Aí nos diz o seguinte: em relação aos biomas apresentados nas imagens, né, vamos julgar as informações como corretas. E aí nós tínhamos ali então na primeira foto a nossa Mata Atlântica, né, o nosso bioma de Mata Atlântica, que é onde nós estamos situados, que nós já vimos na aula passada, né, que por estar aí na costa do Brasil, né, ocorreu uma grande devastação. No segundo nós temos a Caatinga, né, caracterizada bastante pela seca, ali uma vegetação, né, xerófita que nós comentamos, que são aquelas plantas que são adaptadas a pouca água. Nós temos um manguezal na terceira foto e nós temos o nosso Pantanal, riquíssimo, a área alagada aí, né, do outono até abril. Então vamos ver o que nos diz a informação. A questão A diz o seguinte: todos são classificados como biomas brasileiros continentais. O que nós vimos? Que os biomas brasileiros continentais são 6 biomas, que eles estavam lá na nossa página 10. Quais são esses biomas? A Amazônia, né, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Campos Sulinos ou Pampa, né? E aí, então, esses são os continentais. O manguezal estava lá? Não estava. O manguezal, ele é classificado como um bioma costeiro, né? Ele é o encontro aí de rios e mares, é o berço da vegetação, né, da biodiversidade marinha. Então, a A está errada porque o manguezal não é continental. B. O manguezal está presente apenas em países da América do Sul? Não. O manguezal ele está em todas as regiões costeiras, né, de espaços aí locais tropicais e subtropicais. Então, a B também não é verdade, ele não está só na América do Sul. C. O Pantanal e o manguezal são biomas costeiros brasileiros? O nosso Pantanal não é um bioma costeiro, é um bioma continental. E na D, os manguezais atuam como berços para várias espécies marinhas. Então, aqui está a nossa resposta correta, certo? Então, o Pantanal, né, não é um bioma costeiro, o manguezal está presente em regiões de clima tropical e subtropical do mundo e biomas continentais, o manguezal não é um. Vamos ver aqui na nossa questão B, na nossa questão 2, não B, desculpa, que dizia: observe as imagens dos biomas tundra e taiga, respectivamente. Então aqui, antes nós estávamos numa questão que falava sobre o bioma brasileiro, agora nós estamos numa que fala sobre bioma mundial. Os dois biomas têm como semelhança as baixas temperaturas. Se nós olharmos a montanha, as montanhas da figura de cima, né, da tundra, está nos mostrando gelo. Se nós olharmos a de baixo, também está nos mostrando gelo. Então, né, os dois têm baixa temperatura. Mas vamos ver as outras informações. As estações do ano bem definidas. Então, vamos ver o que nos diz aqui. Bem definidas, ó, a taiga, lá na região, na página 8, dizia o seguinte, né, que ela tem clima frio, verão curto e inverno longo. Já a tundra dizia o seguinte, ó, clima polar. Em quase todo ano a neve cobre o solo e geralmente o deixa congelado com poucos nutrientes. Então olha a diferença desses biomas, né? São diferentes. C. A mesma localização geográfica. Não, se nós olharmos lá, ó,
A taiga nos diz, então, que ela vai ter lá no Canadá, que vai ter na Europa, que vai ter na Ásia. Já a tundra diz que é um bioma polar, então ele vai estar lá bem no norte, né, e não vai estar aí espalhado em várias regiões. E D, a vegetação rasteira. Se nós olharmos aqui a nossa taiga, né, a nossa figura embaixo, ela está mostrando ali que tem coníferas, então não é apenas região rasteira, né, vegetação rasteira. Então essa está errada, né, não possui a mesma localização geográfica também, né, ou seja, aí a nossa taiga tem as coníferas, então não é só vegetação rasteira. A localização geográfica também não é a mesma, né, a nossa tundra vai estar lá apenas no norte. E as estações do ano não são bem definidas, porém as duas têm como semelhança as baixas temperaturas. Tudo certo por aí? Então vamos à questão 3. Lá na nossa questão 3, dizia o seguinte, eu até vi, por que eu comentei das diferenças do Cerrado e da Caatinga na aula passada? Porque eu vi que nessa questão aqui tiveram bastante equívocos. Vamos ver qual que é a diferença delas então. Diz o seguinte, o Brasil possui vários ecossistemas distintos devido à variação do clima das regiões geográficas. Entre elas está um bioma exclusivamente brasileiro. Comentei um monte disso naquele mapa, né? Deixa eu até achar aquele mapa. Aqui, ó. Lá na página 10. Bioma exclusivamente brasileiro. O qual é banhado pelo Rio São Francisco. Então isso aqui também já nos falava lá na página 13. Embora disponha de muita pouca água durante o ano, em razão do clima quente e seco, a imagem representa o bioma descrito. A descrição do bioma brasileiro representado na imagem corresponde ao cerrado. Será que o cerrado é assim, com essa aparência, chamado de Mata Branca, que na verdade o cerrado, o cerrado não, a Caatinga, ela tem como significado, o significado de Caatinga é Mata Branca? Então o cerrado não é Mata Branca. Dá uma olhada lá como que ele é o cerrado. O cerrado ele tem uma estação chuvosa. O cerrado ele não é assim tão seco, né? Já a Caatinga tem. A Amazônia, então o nosso cerrado está errado, né? Até porque nós sabemos que ele não é banhado pelo Rio São Francisco e nós sabemos que ele não é um bioma exclusivamente brasileiro. Então o cerrado estava errado. Quanto ao Pantanal e a Amazônia, não tínhamos nem por que a gente nos enganar, né? A Amazônia é um bioma riquíssimo em biodiversidade, ele é bem verde, com folhas grandes. O Pantanal ele tem as suas áreas alagadas, né? Então aí nós não estamos vendo nada de água, estamos vendo muita seca. O que nós poderíamos confundir era Cerrado e Caatinga, então o Cerrado está errado, porque o Cerrado ele tem uma vegetação mais rasteira, né, arbusto, e árvores espalhadas, porém ela é mais verde, né? Já a questão da Caatinga, que tem o significado como Mata Branca, como eu acabei de comentar, é onde tem muita seca, tanto que na aula passada eu comentei daquele texto que o pessoal do Instituto Butantan ia lá fazer pesquisas há 20 anos e nunca tinha visto chover. Então, dá uma olhada neste bioma. Este nosso bioma é a Caatinga. Então, essa era a nossa resposta correta. E aí nós temos uma outra questão, que é a quarta questão, que ela diz o seguinte: a flora brasileira é aclamada por todo mundo devido à diversidade e alta produtividade. Existem coisas aqui no Brasil que são exclusivas do Brasil, não tem em outro lugar nenhum. Algumas espécies são típicas de determinadas regiões do país, como é o caso do guaraná e do araticum. Até comentei que já comi o araticum numa outra aula passada ali, exibidos nas imagens. Podemos encontrar tais frutos nos biomas. Então, primeiro vai ser o guaraná, que eles querem saber, e depois vai ser o araticum. O guaraná, eu até comentei de propaganda de refrigerante, que fala Guaraná da Amazônia, Guaraná da Amazônia. Então, nós sabemos que o guaraná é lá da Amazônia. E no nosso cerrado, nós comentamos aqui, ó, né, que o araticum é uma fruta aí do nosso cerrado. Então, nesse bioma do cerrado, nós podemos encontrar o araticum. Então, a nossa resposta, né, ela vai ter que ser primeiro do guaraná e depois o araticum. Onde que temos o guaraná? Na Amazônia. Então, seria a B ou a C. E onde que nós temos
o nosso Araticum no Cerrado. Então, a nossa resposta correta iria ser a C. E na questão 5, nós tínhamos um texto, né? Tinha uma introdução aí dessa questão que dizia que era para nós lermos esse trecho desta música, né? E observar, né? Ler esse trecho. Então, dizia o seguinte: Amazônia, sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na seiva, a lei do machado. A letra da música se refere a um problema que vem ameaçando a biodiversidade da floresta amazônica. Identifica esse problema e a causa. Na A dizia o seguinte: o trecho se refere a constantes queimadas realizadas na floresta para a produção de lenha e carvão. Existe ali no texto algum indício de que foi colocado fogo? Não se coloca fogo com machado, né? Então, a A está errada. Na B dizia o seguinte: a música aborda os crescentes desmatamentos, né? Sim, fala de machado, causados principalmente para dar lugar a plantações e a criação de gado. Então, o que acontece? A nossa agricultura, ela está se expandindo para o norte, lá para a região amazônica, né? O que eles fazem? Fazem queimadas, cortam, né? Se desmatam ali a Amazônia para colocar gado, para plantar. Mas já vimos que é um solo muito pobre, então o que acontece? Vão plantar 1 ano, 2, 3, no máximo 4, e isso, como ele não é um solo rico, que nós já vimos, embora pareça, né? Acaba que essa plantação, esse local vai ser desmatado e acaba abandonado. Então a B, né, está correta. Vamos ver as outras porque que elas estão erradas. A letra trata das inundações de grandes partes da floresta. Na verdade, não estamos falando ali de inundações, né? Pela construção de usinas hidrelétricas nos rios da região. Nenhuma vez nós comentamos de construção de usinas hidrelétricas, né, nesses rios. Então, a C não pode ser. E a D diz: o trecho aborda o corte ilegal de árvores, poderia ser, né, para comércio de madeira e para construção de usinas hidrelétricas. Na verdade, a intenção de desmatar a Amazônia é para colocar o gado e para plantar, não para construir usinas hidrelétricas. Então, espero que vocês tenham entendido. E eu sei que vocês foram bem no simulado, né? Porque eu olhei as notas e vocês estão de parabéns. Vocês são alunos nota 1000. Espero que todos estejam bem e até breve.